Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, através das rádios, São Bento FM, Espírito Santo FM. O que está acontecendo hoje com a GCM, relacionada ao homem do campo, para vir para a rua, já aconteceu comigo quando eu tinha uma motinha 98, sem habilitação, existia os amarelinhos nas vias circulando. Eu não podia ver o carro da escola, eu já me escondia, pensando que era os amarelinhos. E hoje, o que está acontecendo, eu que moro na área rural, moro na Vila Espírito Santo, se vocês puxarem pelas câmeras, vocês vão ver que diminuiu a quantidade de motos na cidade. Vocês podem puxar, que vocês vão ver que diminuiu a quantidade de motos na cidade por medo. Nós temos que informar melhor a população. Pronto, olha um aqui, olha. É servidor aqui da Câmara. Mas vem com medo. Dia de sábado, ele diz que deixa a moto lá depois de currar lugar escondido, com medo. Não é moto roubada, mas não tem habilitação. E é o que está acontecendo. As pessoas me procuram lá em Espírito Santo, rapaz, não vou não. Tem muitos que fazem mototáxi, tem sua moto toda certinha, tem um capacete dele, tem um capacete do passageiro. Já não está trazendo gente para cá. Por quê? Com medo de ser parado. Aí ele não tem habilitação. Aí fica com medo de ser parado e ser multado, ter sua moto apreendida. É isso que nós estamos falando quanto ao homem do campo. Ele está com medo. Realmente está. Se vocês procurarem nessas câmeras aí, a circulação de moto diminuiu. Porque o homem do campo ele está com medo de vir. Mesmo vocês falando que agora nós vamos passar que realmente não tem nada, pode vir, não estando com a moto roubada, que pode circular. Nós vamos passar isso, que foi passado aqui que pode. Mas enquanto o pessoal, a gente não desmanchar isso aí, ele vai continuar com medo. Entendeu? Ele vai continuar com medo. Muitas motos, vocês botaram um curso aí, muitos que fazem mototáxi lá, ele tem a sua moto em dia, mas não tem habilitação. É a lei? É. Sabemos que é. Sabemos que é. Mas, como se falou aqui, que vai se diminuir a quantidade, não vai partir para isso. Se a moto for roubada, tem que ser preso. Essa moto de escapamento aí, essa moto com esse escapamento, eu sou a favor que se fiscalize quanto mais melhor. Porque o cara que bota uma moto, sai dando tiro com ela no meio da rua. Um pai de família com uma criança doente, com um senhor de idade doente. Isso não é coisa de homem de bem. Me desculpe se tem alguém fazendo isso, mas não é. Não é. E eu não concordo com esse tipo de coisa. Agora, também tem outro caso. Imaginou? O cara tem sua motinha, vem comprar um medicamento na farmácia, ele não quer vir. Porque ele está com medo. Ele está com medo. Cachoeirinha. É. Você pode puxar aí a quantidade de moto que está circulando no município, que diminuiu. E isso está atrapalhando o comércio. Quando eu me levantei nessa casa aqui, que chamaram o pessoal da lotação, que só no começo foi assim, só pode de 10 anos para cá. Que eu fiz aquele movimento aqui, realmente o pessoal estava se deslocando, já estava parando sem querer rodar com medo. Aí foi que aumentou, se reuniu. Você pode olhar que as lotações todas estão voltando a circular, trazendo renda para o município. Quando o cara sai lá de Espírito Santo, com 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas num carro, que
vem receber o Bolsa Família. Ele deixa renda no município, ele compra no município. Você pode olhar hoje que foi bom para o Espírito Santo, para o comércio do Espírito Santo, comércio de Cachoeirinha, que aquelas motos elas não estão indo, elas não estão vindo circular para cá, porque elas estão com medo. Agora nós vamos começar a passar que pode vir, que a moto está certinha, não vai aprender. Nós vamos passar, é o que os senhores estão dizendo aqui. Para poder o pessoal voltar a vir para cá, porque o pessoal estava ficando lá. Ou se dirigindo à Cachoeirinha, que é bem mais próximo do que aqui, do que a cidade. É isso que nós queremos explicar e fazer a pergunta se pode, né? O já falou que pode. Eu só estou fazendo aqui um tipo de um discurso, nem pergunta é tanto. Outra coisa, as câmaras de monitoramento. Aquelas câmaras, ela vai circular como Garanhuns. Por exemplo, se você passar sem o cinto, já chega a multa. Se passar sem o capacete, já chega a multa. Garanhuns é assim. Essa é uma pergunta que eu quero fazer, né? Para ficar bem esclarecido. Porque eu já peguei o rapaz saiu do hospital comigo, desceu na farmácia e comprou um medicamento. Eu estava com cinto, ele estava sem o cinto, chegou a multa. A câmara de monitoramento monitorou que ele estava sem o cinto e chegou a multa para mim. Eu quero saber se em São Bento vai ser a mesma situação. Outra coisa, eu vi aqui que já teve gente preso pagando processo por desacato, autoridade e agressão. Errado. Agora, veja bem, tem os dois lados da moeda. Tem o abuso de poder e tem o desacato à autoridade. Às vezes tem pessoas que, quando está no poder, já chegam, tira isso aí, bora. Não é jeito de falar com as pessoas, você tem que aprender a falar com as pessoas. Eu estive em Garanhuns, estacionei, reconheço que estacionei no canto errado. A GCM lá chegou e disse, senhor, eu vi que o senhor está entrando aqui no hospital, no Perpétuo Socorro. O senhor tira esse carro, está errado. Aí, pronto. Imediatamente fui, tirei, ele não multou. Mas veja como ele falou, senhor, o senhor pode tirar esse carro, está no canto, estacionado no canto errado. Veja a educação. Se ele chega já cantando de galo, é claro que ia ser multado. Mas ele ia ouvir também. Porque para tudo tem educação. Tem a maneira da gente tratar e tem a maneira da gente ser tratado. Eu quero encerrar minhas palavras e a minha pergunta foi essa. Essas câmaras vai ser igual a Garanhuns, no monitoramento, e o tempo que vocês vão ficar aconselhando o povo, dizendo como é. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado por hoje. Agradeço a Vossa Excelência. Passo nesse momento a palavra ao diretor-presidente da UNATRAN, Israel Andrade. Em relação às perguntas do vereador Nilton, as nossas câmeras também, no momento não, mas a gente vai instalar, a lei diz que você tem que instalar a placa lá avisando fiscalização de trânsito por vídeo e monitoramento. Então, quando tiver essa placa, ela vai estar autuando também. Então, vai ter um agente de trânsito lá na central, passou no sinal vermelho, ele vai autuar, tá certo? Parou na faixa. Se ele parar lá 1 minuto, 2, beleza, não vai ser autuado. Mas se ele demorar, ele vai ser autuado. Tá certo? Isso é assim em todo local, mas tem que ter a sinalização devida. A outra pergunta foi... Ele teve mais uma pergunta, a segunda.
Vai. Quando estiver monitorando, eu não sei se a multa de cinto, porque a multa de cinto, eu não sei, eu tenho alguns anos que eu saí da atividade fim, mas até um certo tempo ela só podia ser tirada com abordagem. Então, sem abordagem não se tirava a multa de cinto. Eu não sei se ainda permanece assim. Certo? Então, tem que ver a legislação, como é que está. Tá certo? A outra pergunta é o seguinte: nós sabemos que tem muitos condutores da área rural que não têm a cadeirinha de criança. Por exemplo, eu tenho 3 carros que circulam trazendo gente para o hospital. Eu não vou ter 3 cadeirinhas para botar. Como é que eu vou trazer num carro 2, 3 crianças doentes? Entendeu como é? São casos que eu sei que é a lei. E a lei é para ser cumprida. Mas tem coisas que a gente vê que a gente vai terminar dizendo: olha, a gente não pode. Entendeu? Porque a gente, é muita gente. O que a gente mais traz para o hospital é criança doente. Às vezes tem a nossa ambulância, tem a ambulância do município, às vezes não a gente traz de carro. E vai ter cadeirinha para esse povo? Vai. Vereador, a Câmara ela só consegue pegar quem está na frente, ela não pega internamente. Então, assim, é só. Eu vou ficar devendo essa resposta em relação ao cinto. Mas se pegar, é só o condutor ao lado do motorista e o motorista. Tá certo? Em relação ao tratamento que o vereador bem falou aqui sobre a questão da urbanidade do servidor público. Todo servidor público ele tem por obrigação tratar o público e as pessoas com urbanidade. E isso tem sido regra na UNATRAN. A gente tem visto que o pessoal tem tratado com urbanidade. Algumas pessoas da população é que se acham, parece que, assim, ofendido se o GCM chega e pede para ele tirar o carro de um determinado lugar, uma moto. O pessoal se sente ofendido. Eu até vejo que é uma situação que é uma novidade, né? E em algum momento eles vão acostumar. Então a gente tem dito, tenha paciência com a população. Agora, se chegar um ponto de desacato, de desobediência, aí infelizmente a lei vai ser cumprida. Mas a regra tem sido essa. Se houver abuso de poder de servidor público, seja ele qual for, tem corregedoria, tem ouvidoria, corregedoria pura e aplica a penalidade se for o caso. Então, por isso nós temos